marcar com eles. Se eu não conseguir marcar, eles vão ter que ver a gravação. Veremos. Já tá rolando umas declarações de amor, eu adoro isso. Oh. Muito bem. Vocês vão ir para a escola essa semana de novo? Não. Não? Eu assinei pra não ir, então não vou. Também. Eu fui obrigado a assinar pra ir, eu não vou, não. Fala, Camila. Preguiça também. Pro eu vou ir. Eu fui da última vez, eu fiquei tão feliz. Ah, sim, não. Eu entendo isso. Só toma muito cuidado, tá? Muito mesmo. Até para comer, eu vi, acho que a Lolo postou ela e a Mari comendo na escola, sabe, sem máscara, já me dá um desespero. Eu falo, essas meninas vão ficar doentes, Jesus. Pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Porque já teve caso no Sinira, na outra escola... Só de tirar a máscara rapidinho, o Júnior só falta dar um tapa pra botar a máscara de volta. Mas é que não é para tirar nunca, né? E mesmo com a máscara, ainda se você ficar com uma pessoa doente por horas, assim, você corre o risco de pegar mesmo com a máscara. Eu sei que é difícil e é gostoso sair de casa e dar uma passeada, mas... sei lá, eu tenho medo. Sim, eu entendo. Então toma bastante cuidado. Bom, vamos lá, pessoas bonitas. Vamos aqui compartilhar a telinha. Vamos falar mal de europeu hoje. Nesse exato momento, eu posto que tem muitos brasileiros chorando, indignados, né, que eu tô falando mal de europeu, porque é horrível falar mal de europeu, eles são pessoas maravilhosas, né? Incríveis. Pode, professora, se eu São fosse pessoas civilizadas. Tomam banho diariamente, né? Maldade. Acho que antigamente não, mas hoje em dia eu acho que toma. Não tem justificativa, né? Tem água quente. Sei lá, né, professora? Aquecimento. Não, eu não acho que eles sejam. Por que eles não vão tomar banho? Eu não acho que eles são tão sujos hoje, assim. Eu acho que isso era hábito de gente mais antiga. Hoje a gente sabe que tomar banho não é só uma questão de cheirar bem, né? É uma questão de saúde, né? Tipo, você chega em casa, eu chego em casa do ônibus, vou direto tomar banho, assim, porque Covid, né? Então eu preciso tomar banho para tirar tudo. Então a gente tem uma outra noção de higiene, né? Mas nós vamos falar aqui dos europeus, dessa pegada aqui, vocês devem lembrar disso, porque é uma coisa que se fala muito, que é um evento histórico chamado As Grandes Navegações. O que vocês lembram disso? Que o descobrimento do Brasil vai vir daqui a pouco. Que o descobrimento do Brasil vai vir daqui a pouco, nós vamos falar sobre essa palavra descobrimento. Aí vão ver os índios, vão estar tudo... Aí os índios estão quase tudo sem roupa, eles estão cheios de roupa, eles vão ver eles nadando na água toda hora. Aí os civilizadíssimos vão civilizar, fazer esse favor pra gente. Isso, e vão matar os índios. Incríveis. Matar os índios, estuprar as índias, escravizar. Alfabetizar no português, né? Isso, ensinar... Obrigar a ser cristão. Obrigar a ser cristão, batizar a força. Né? Isso. Roubar tudo nossos ouro. Roubar nossos ouro. O que vocês estão vendo aí na tela, essa imagem primeira aí? Mas como chama? Caravelas. Caravela, tá? A caravela é uma invenção portuguesa, né? Portugal foi um pioneiro das grandes navegações, né? Pioneiro quer dizer que foi o primeiro, porque desenvolveu muito bem a sua marinha, desenvolveu instrumentos náuticos, né? E a caravela era um barquinho muito útil para longas distâncias, porque ele era fácil de manobrar, né? Imagina um barcão muito grande, como é que você vê uma coisa assim no meio do mar, para você desviar daquilo, né? Então, a caravela era um barquinho ligeiro. Esse barquinho não lembra nada? Vocês nunca viram em lugar nenhum, em coisas nossas, assim, aqui no Brasil? Vocês que acompanham futebol, vocês não lembram? Não lembra nada? Vasco da Gama. Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama é um navegador. O nome Vasco da Gama é uma homenagem a um time de fundação, provavelmente, né, foi fundado por portugueses, ou tem uma tradição portuguesa, porque Vasco da Gama foi um navegador português. Bom, então, só uma definição aí do que são grandes navegações. Também você pode falar de expansão marítima europeia. Então, tem esses dois nomes para falar a mesma coisa, que é o nome dado a esse fenômeno, né, dos europeus se aventurarem pelos mares aí e se espalharem pelo mundo inteiro e escravizar muita gente. Bom, esse mapa é o mapa que, segundo os europeus, esse era um mundo para eles, né? Isso era um mundo antes das grandes navegações. O que você reconhece aí desse mapa?
A África, Europa e um pouco da Ásia. E um pouco da Ásia. Então, isso era o mundo para os europeus, porque era isso E a que eles... Índia aí também, né? A Parece. Índia aqui na Ásia, né? Você tem as Arábias aqui, ó, na Península Arábica, o norte da Líbia África, também, sei lá. Vai ter Líbia também. que também já é Ásia. Ah, tá. Já é Ásia. E a Europa. Então, é isso que eles conheciam, isso era o mundo para eles, né? E aí, toda essa noção vai ser muito desafiada a partir de agora. Então, vamos lá. Por que diabos esses europeus resolveram se lançar ao mar e sair navegando? Por que raios você sairia da sua casa e se arriscaria numa viagem no mar? Porque a Índia era, tipo, tinha várias especiarias que eram bem apreciadas nessa época. E daí eles foram lá buscar as minhas encomendas. É isso aí, eu quero fazer comércio com a Índia. Mas por que, tá vendo essa terra redonda? Que é absurdo, né? Você processada, porque é um absurdo a terra redonda. E aí você vai ver aqui, você tá vendo aqui a setinha, ela sai aqui da Europa, da onde tá na Península Ibérica. Vocês lembram o que é uma península, né? É um acidente geográfico. Isso. É cercado de água, mas tem um pedacinho que é ligado para o continente. Tipo a Itália também é uma península, tá? Se não é, se for só cercado de água, é ilha, mas se tiver uma porçãozinha ligada ao continente, é península. Então, essa península aqui, onde está Portugal e Espanha, é Península Ibérica. E aí, você está vendo a setinha, ela vai em direção à Índia. Por que raios eles vão pelo mar se eles podiam fazer esse rolê segundo essa setinha? Não dava para fazer assim? Não, professor, Daí- eles foram voando. Ó, não, tô usando. Mas não dá para você fazer essa viagem? Eu Cara, preciso. mas ó, Não, é. por onde que eles passam? Eu acho que era um caminho perigoso, tinha dominação das pessoas. Tinha dominação de outras pessoas, né? Tinha dominação dos turcos otomanos e não era tão simples passar por ali. Então, para Se eu não me fazer... engano, também ele tinha um mar ali perto. Eu não lembro, esqueci o nome, que é meio que uma disputa, né, também. Tinha um marzinho Sim. bem pequenininho ali, que era uma disputa, eles acho que demoraram ainda mais pra chegar, né? Mas é possível embora, fazer não sei. esse caminho. É possível. Mas eles não conseguiam. Né? Como é Eu que acho que eles tinham que pagar impostos, né, pra tinha que trazer as pagar coisas de imposto, lá. tinha que tretar, era muito trabalhoso, era muito mais Famoso fácil. pedágio. Era muito mais fácil você procurar uma rota para você. Porque se você achasse uma rota para você, além de não ter o enfrentamento com aquelas pessoas, o lucro é todo seu. Então, eles vão começar a, de fato, investir em navegação. Aí, eu não lembro quem que comentou aí das especiarias. Vocês lembram, né, o que é especiaria? Vocês sabem? Sim. É tipo canela, erva Cravo. doce. Cravo, Essas coisas aí. cominho, curry, noz moscada, só de falar, gente, a boca de água, páprica, açafrão, essas coisas maravilhosas que a gente usa para temperar a comida. Né? Você imagina que comidinha sem gosto que tinha na Europa, né? Além dessas especiarias, além da questão dos alimentos, dos temperos, também você tinha tapetes, né? No Oriente, por exemplo, a Pérsia era um império muito famoso por fazer tapetes de altíssima qualidade. Você tinha a questão da seda e da porcelana na China, que são artigos de luxo. Então, tudo isso é para vender para burguês, né? Lembra que a gente está vendo o nascimento do capitalismo, a burguesia está enriquecendo, e aí você tem uma quantidade de pessoas dispostas a gastar dinheiro para manter lá o seu status e tudo mais. Muito bem. Então, como conseguir uma nova rota para as Índias, né, para o Oriente, para a Ásia, se eu não consigo passar? Então, a solução que eles tinham é o oceano. Vamos pelo mar, vamos dar a volta nas paradas e chegar lá. E aí ninguém é dono dessas rotas. A gente pode ir e não tem pedágio, não tem nada. Pelo contrário, a gente vai se tornar, né, o dono da rota. Então, muito bem. O problema era os perigos, né, da viagem. Primeiro, os perigos imaginários, né? Você sabe que a Terra era... Aqui tá quadrada. Quadrada. Mas, Era Minecraft. achavam que a Terra era plana. Independente do formato da Terra, mesmo se a Terra fosse um dinossauro, né? A questão é que eles achavam que a Terra era achatada. Então, assim, quando você chega nas extremidades, olha o que as pessoas achavam. Aí achava que ia cair, né? Isso, a Terra era tipo isso aqui. Aí, quando você chega aqui, você caía num precipício infinito. Então, as pessoas achavam que iam cair. Mas isso é compreensível naquela época, não é? Sim, eles não tinham ué. informação, eles não sabiam nem como era a terra inteira. Exatamente, as pessoas não tinham informação. Então, o maluco olhava, você vai para a praia, você olha para o horizonte, parece que tem um fim, né? Duro é as pessoas que hoje em dia
acham isso, mas tudo bem, vamos superar. Então as pessoas tinham muito medo. Além disso, as pessoas achavam que tinham monstros no mar, né? Então quando você chegasse num certo ponto, devia ter uns monstrão. Então isso daí é uma ilustração, né, da época, ó, nessa gravura de 1558. Então já era uma época que já se tinha, né, muita navegação, e a galera ainda acreditava que em alto mar existiriam monstros enormes, horrendos, que iriam, sei lá, te matar, derrubar seu barco, enfim. Então tinha essa lenda na cabeça das pessoas. Aqui tem uma outra gravura, ó, das criaturas que eles achavam que tinham nos mares. E aí tem mais um, né? Era muito comum naquela época as pessoas fazerem mapas decorados. Eu não sei se vocês já viram mapas antigos, mas não é igual ao mapa de hoje em dia, né? Eles faziam mapas, eles faziam desenhos. Tem aquele filme do desenho animado lá da DreamWorks, do Como Treinar Seu Dragão, e vai mostrando como era da época dos Vikings. Eles vão mostrando o mapa era todo coloridinho, desenhadinho assim, bonitinho. Acho que do Senhor dos Anéis também era meio bonitinho assim também. Não era tão colorido, mas era bem desenhado também. Eles faziam vários desenhos. Vai ter uns mapas da cobra. O tamanho dessa cobrinha, né? A cobra, uma serpente gigante, sei lá. E tá perto, né, não tá tão longe assim da água, né, essa serpente. Quando a gente for começar a estudar Brasil, colônia, aí tem os mapas que eles faziam daqui também, e aí é cheio de índio, então eles desenhavam, né, cheio de indígena, né, indígena. Vamos lá. E também, além dos perigos imaginários que não existiam, e que ainda não existem, tinha os perigos reais, né. Espera que alguém entrou. Então, a gente também tinha os perigos reais. Que tipo de perigos reais existiam? Você tinha ventos... Você está falando de uma época que não existia motor ainda, tá? O motor é mais para frente. Então, como é que os barcos se movimentavam? Através de que energia? Do vento. Né? Por isso que as caravelas tinham aquelas velas e tudo mais, para você se movimentar através do vento. Se o vento for desfavorável, você tem que baixar as velas e torcer. Né? Então, isso era um problema. Você podia encalhar, né? Se o seu barco encalhasse em algum lugar, lascou. Quem que ia te socorrer? Como é que você ia pedir ajuda? Isso não existia ainda, né? Você podia ter um surto de doença no barco. Você podia ter um vírus ou uma bactéria que se alastrasse dentro do barco e as pessoas iam começar a morrer. Você podia passar fome e sede nos navios caso a sua viagem demorasse mais tempo, você pegou uma tempestade, você pegou o suprimento para 2 meses, a viagem durou 3, você teve aí fome, né? As pessoas passam fome, às vezes, dentro do barco, ou sede, porque você não bebe água do mar. E aí você chega em lugares com povos diferentes, né? Eu achei curiosa essa lista, que perigos reais é encontrar povos em lugares estranhos, mas, na verdade, foi um perigo para os povos e para os lugares estranhos que os europeus chegaram, né? Muito bem. Então, aqui, mais fotinho das especiarias. Ó, então, as especiarias, elas eram utilizadas para conservar o alimento, além da questão do sabor. Tá? Por isso que também era muito, muito importante essas especiarias, porque é uma época que você não tem geladeira. Aí eu comentei para vocês que Portugal foi o primeiro, né, foi o pioneiro nas grandes navegações, e aí tem algumas razões para isso, né? O Portugal tem uma boa área, uma longa área de litoral, tinha uma burguesia super amiga do rei, né, e eles estavam dispostos a investir nesse comércio marítimo, buscar novas rotas para fazer novos comércios. Eles tinham uma escola de navegação, então eles desenvolveram técnicas e conhecimentos, né, e criaram a caravela. A caravela é uma criação portuguesa, uma invenção portuguesa. Aqui no primeiro slide, não é a bandeirinha de Portugal que você vê. Que bandeirinha é essa aqui? Tô sozinha, não. A Cruz de Malta? Não, mas a bandeirinha aqui, ó. Esse país eu pensei aqui, em falar a mesma da coisa, Espanha, mas né? não sei o que era. Da Espanha, né? Vocês sabem por quê? Se Portugal foi o pioneiro, por que a Espanha, né? Espanha. Por causa... Ai, sei lá. Eu esqueci o nome do cara, mas era um cara da Espanha que pediu para Portugal investir nele para ele ir até as Índias. Esqueci o nome do cara. Já vamos falar desse maluco aí. Então, aqui, ó, só para vocês se localizarem, aqui é a Península Ibérica, tá? Aqui é Portugal, tá vendo? Que o Portugal é um país bem pequeno, mas boa parte do seu território, ó, como é que fala? Tem litoral. Então, para eles desenvolver a parte marítima é muito, muito mais fácil, né? Vamos voltar aqui. Aqui tem alguns instrumentos, né?
a caravela, a bússola, alguns instrumentos que é para ajudar na navegação. Você está falando de um tempo que as pessoas, olha só, que atrevimento, sair na rua sem GPS, que absurdo. Além do que mas eles usavam as estrelas e tudo mais. Bom, o que eles queriam, né, expandindo, né, para o mar? Além de fazer comércio, eles queriam também encontrar novas terras, encontrar riquezas em outras terras para levar para si próprio, né, encontrar ouro, prata ou qualquer tipo de matéria-prima. E eles também queriam expandir a fé católica. Lembra que Portugal e Espanha são países extremamente católicos e a gente está passando por um momento de reforma protestante, né? Então, essa expansão marítima vai também ter um componente religioso. Aí eu trouxe alguns mapinhas aqui para vocês. Prefiro esse aqui. Então, vamos lá, ó. Tá vendo aqui pequenininho? Portugal e Espanha. E aí a gente tem algumas viagens. Deixa eu achar o Vasco da Gama. É essa aqui, ó, que tá em laranjinha. Tá vendo que tá em laranjinha? Sai de Portugal. O que o Vasco da Gama faz, né? O Vasco da Gama é o primeiro maluco que dá a volta para Portugal, né? Ele era um navegador português. Ele dá a volta na África, passa aqui por baixo, né, o Cabo da Boa Esperança, que o pessoal chama, que é um lugar que é muita instabilidade no oceano, e ele consegue chegar na Índia, né? E aqui ele se enche, ele lota os barcos de especiarias e tudo mais, e eram coisas muito boas. Imagina quando você põe ouro num barco, você concorda que o ouro é pesado? Sim. Agora, se eu for colocar canela no meu barco, cravo no meu barco, o peso é o mesmo? Não vai ter Não. espaço no barco, maluco. Então você pode lotar, né? Parece que, eu não me lembro onde que eu vi essa informação, eu precisaria conferir, que a viagem do Vasco da Gama lucrou 3 vezes o valor que ela custou. Então foi muito dinheiro, né, que eles ganharam fazendo essa viagem, e aí Portugal ganhou uma rota só para ele, que era dar a volta na África. E aí Portugal já foi aproveitando para fazer colônia, né? Você sabe que tem vários países na África que falam português, e não é assim como nós, não foi por vontade própria, né? Você tem as Ilhas de Madeira e Açores, que Portugal coloniza, você vai ter Moçambique, você vai ter Angola, todos esses países... Cabo Verde também, né? Todos esses países são países que falam português, tem aqui também, por aqui na Ásia, acho que chama Timor-Leste, se não me engano, em algum lugar por aqui, também fala português, então tem vários lugares que falam português, graças a essa expansão portuguesa. E também são lugares cristãos graças à expansão europeia, porque a religião cristã... Oi? São Tomé e Príncipe também, né? São Tomé e Príncipe, eu não sei, peraí, São Tomé e Príncipe. Lembra que eu achei Angola também falava, né? Angola, certeza. Angola, e aliás, você pode ver vídeos de youtubers angolanos e moçambiquenho na internet. É da hora. Eles acham que o Brasil é um paraíso. Eles acham que aqui Deus. é lindo, lindo. É tão mais explorada a África que os caras vêm para cá e ficam deslumbrados, tipo, as ruas são asfaltadas. É nesse nível. Mas depois eu recomendo, se vocês quiserem, uns canais dessas pessoas. É bom aprender sotaque diferente, né? Escutar sotaque diferente. Eles falam mais português mais de Portugal. A gente Uma tem vez que eu achei um agradecer que eles vídeo. roubaram só o nosso ouro. Lá eles roubaram até o asfalto, coitado do cara. Tadinho. Tu fala português sim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, português, língua oficial. Então, São Tomé e Príncipe também. São Tomé e Príncipe, mais uma ilhazinha. Então, nesse rolê que Portugal fez... Ah, esse mapa tá melhor, ó. Tem aqui as legendinhas, ó. Então, vamos lá. Acompanha o amarelinho. O amarelinho é a viagem do Vasco da Gama. Tchurururu, tchururu. Chega aqui, se enche, né? Aí a gente vai ter a viagem do Cabral. Esse Pedro Álvares Cabral, ele fez o quê? Descobriu o Brasil. Então, ele descobriu? Na Ele achou, cagada ele- absoluta. Ele viu que Pegou tava uma ali. Ele falou, tempestade Ele vocês errada. estão achou aqui, também não quando sabia que vocês estavam ele foi aqui. no Brasil, ele achou que tava na Índia também, né? Ele achou que já tinha chegado Então, vamos lá. né? A gente está confundindo Cara, o dobrou a esquina Cabral errada. a gente está confundindo o Cabral com o Colombo. É verdade. Aqui, Calma. ó, calcula-se que o lucro obtido com essa expedição permitia montar 60 outras iguais a ela. Então, esse foi um lucro 60%, 60 vezes o que ele gastou, eles ganharam. Então, é muito dinheiro. A Espanha também vai começar a navegar, não vai ficar de lado, porque Portugal está lá fazendo rota, fazendo comércio, e agora a Espanha
também quer se lançar nisso, não quer ficar para trás. Lembra que naquela época a ideia econômica é aquilo que a gente chama de mercantilismo, né? Que todos os países queriam enriquecer, né? E aí começou a rolar aquela competição entre os países para quem ganhasse mais dinheiro, a burguesia mais rica. Então, muito bem, a gente vai ter 2 reis espanhóis, que é o Fernando e a Isabel. O Fernando e a Isabel se casaram e unificaram, né, a Espanha, né? Que eram 2 reinos separados. E aí esses caras também vão querer buscar uma rota para a Espanha. E aí eles vão conhecer um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo. Lembra desse maluco? Sim. Então, o Cristóvão Colombo, ele tinha uma ideia muito, muito louca. Ele achava que a Terra era redonda. Que absurdo. Absurdo. Pois é. E aí, o que ele queria? Ele queria que alguém, porque ele tinha a ideia, ele era um navegador, mas ele não tinha grana. Ele queria que alguém financiasse a viagem dele. Mas que viagem seria essa? Fogo que aqui é o planisfério, eu preciso de uma bolinha, não tenho nenhuma bolinha aqui. Bom, Dá então a volta no- a bolinha. O que ele pensou? Eu estou aqui na Europa, eu quero chegar aqui na Índia. Por terra eu não consigo ir, até consigo, mas tá difícil. Dando a volta pela África, os portugueses fizeram, já estabeleceram, né, vários pontos de conquista. Então eu tenho uma ideia nova. A gente pode sair daqui da Europa, dar a volta na Terra redonda e chegar na Índia, na Ásia, para fazer comércio. E aí foi difícil para o Colombo arranjar alguém que acreditasse nele. Mas esses 2 reis, né, o rei e a rainha da Espanha, pensaram, vamos ver qual que é, né? Vai que esse cara chega, descobre uma rota nova pra gente, a gente tem uma rota pra gente, ganha uma grana, vamos apostar nesse maluco. E aí, de fato, eles vão apostar nesse maluco. E ele vai sair de uma cidadezinha espanhola e vai tentar dar a volta no planeta, né? Então ele quer sair aqui da Europa. Lembra que os europeus achavam que isso aqui era o mundo? E aí ele queria dar essa voltinha aqui e chegar aqui. Qual que foi o problema da viagem do Colombo? Por que a viagem dele deu errado? Talvez ele esperava que o planeta fosse tão grande e não tinha suprimentos. Não. O que tinha no meio do caminho entre a Europa e a Ásia? A América. Tipo, América. Água. Acho que acertei, hein? O problema do Colombo é que, ele, tipo assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele achou que ele ia dar a volta e chegar na Ásia, e de fato a Terra não é plana, né? Ele poderia dar a volta e chegar na Ásia. O problema é que tinha um enorme continente, né, no caminho da Europa para a Ásia, que é o continente americano, que é a nossa casa, né? Então eles chegam aqui, ele desembarca numa ilhazinha na América Central, ele não sabe onde ele está, eles acham, né? Tem alguns escritos que eles achavam que eles tinham chegado em alguma parte estranha da Ásia. Então, ao invés dele Nossa, sair da eles foram Espanha e dar reto ali. a volta na Índia, ele cortou e foi pra América Central, sem saber? Tipo, Peraí, ao invés dele ter dado a volta, ele foi reto? Nossa, Como assim? essa viagem que a professora tá falando é a vermelhinha, velho. É a Achei que era vermelhinha. azul. Não, é a vermelhinha. Ah, tá. É que você falou que ele ia dar a volta, tipo, vai da Não, Espanha e dar a volta esse na maluco Europa. aqui, o Fernão de Magalhães, ele dá a volta. Esse cara aqui foi o primeiro a dar realmente um rolezão. Então, só que ele contornou a América, tá vendo? Assim, aí o Colombo queria dar a volta, vai da Espanha e dar a volta por Isso, cima ele até queria a dar a Índia. volta, isso, ele queria fazer. Eu tô passando o dedo na tela, não tá funcionando. Você vê a setinha do mouse? Sim. Sim. Então, ele queria fazer isso aqui, ó. Ele queria fazer um drift. Isso, só que a Terra é redondinha, lembra disso. Então, ele queria sair daqui e chegar aqui. Ele achou que ele fosse fazer assim, ó, tum. Só que no meio do Tipo caminho. Japão e Estados Unidos. Teleporte. Isso, tipo Japão e Estados Unidos. Só que assim, eles não faziam ideia que existia um continente americano. Aliás, eu estava vendo 2 coisas. Primeiro, que existem algumas teorias de que outros povos já tinham tido algum tipo de contato com a América, né? Existe uma teoria de que povos nórdicos já tinham aportado em alguma região aqui próxima da América. E eu estava vendo uma reportagem da BBC essa semana, que eu não cheguei a ler, eu só vi a manchetezinha assim no Instagram, que tem algumas evidências de que povos asiáticos já tinham colado do lado de cá, do lado do Pacífico, né? Da América. Mas eu preciso ler direito. Mas essa foi a descoberta do ponto de vista europeu que vai transformar o mundo, principalmente para quem morava na América, né? Porque esses caras, eles chegam aqui, eles não sabem onde eles estão, eles descem numa ilhazinha, tem uma galera pelada. E essa galera pelada usa É muito quente, né? quente pra dedéu, uma galera que usa uns adornos de ouro.
Os caras falam, menina! E tem água em abundância, é um lugar bonito. Então os caras voltam para a Europa assim, tipo, meu, onde que diabos a gente chegou? Né? Então, na época, eles não tinham noção, chegamos na América. Aliás, o nome da América, né, do nosso continente, é uma homenagem a um navegador, que foi o primeiro navegador que contornou a América para desenhar um mapa, que naquela época era assim, você tinha que navegar a costa para desenhar um mapinha. E aí, por isso que o nosso continente chamava Américo Vespúcio, por isso que o nosso continente chama América, né? Então, o Colombo, Dom Pedro, que louca, o Colombo vai com 3 caravelinhas, né, Santa Maria, Pinta e Ninha, e aí ele chega nesse continente, eles não sabem o que é, eles acham que é uma parte da Ásia, diferente, mas que aquilo ali não é o lugar onde eles foram para fazer comércio, não foi. E aí eles voltam, né, para a Europa com essa notícia. Quando essa notícia se espalha, a galera fica insana, tipo, uau, quer dizer que tem alguma coisa ali. E aí as pessoas elas vão começar a ficar muito animadas, né, na Europa, porque, gente, terra nova, né? Então aqui ó, você está vendo essas setinhas verdes e a viagem do Colombo. Essa setinha azul é a do Bartolomeu. Perdão, esqueci o nome dele. Do Fernão de Magalhães. Bartolomeu. Não, que eu li Bartolomeu Dias aqui, ó. O Fernão de Magalhães, ele foi o primeiro cara que saiu da Europa, contornou a América, deu um rolê no Pacífico, contornou as ilhazinhas aqui da Oceania, contornou a África e voltou. Esse cara já... Então, ele fez a volta só para provar mesmo, porque eu achei que ele ia ir na Índia ali roubando... ele fez o rolê mesmo, isso em 1500 e pouco. Júlia Zaida, meu bem... Esqueci o nome dele, Fernão de Magalhães. Às vezes quer ficar, pode ficar, Júlia. Não tenho nenhum problema. Fernão de Magalhães. Eu quero ver quando foi a viagem dele. 1519 até 1522, tá vendo? A serviço da coroa de Castela, que é um reino lá que forma a Espanha. Então, de 19 a 22, ele deu a volta no planeta. E aí, hoje... Meu tio tá mandando no WhatsApp que a Terra é plana. É duro, né, gente? Não é fácil. Bom, vamos lá, vamos voltar. Aí a gente vai ter essa questão da descoberta da América, né? O Colombo, ele morre sem saber que ele tinha encontrado um continente absolutamente novo para os europeus. E por que eu coloquei descoberta entre aspas? Porque já existia. Só nunca tinha visto, Não tinha? Quem nunca tinha visto? Os europeus, Os europeus. Os europeus. Porque aqui tinha gente, né? Não era terra de ninguém aqui. Tá? Aqui tinha gente, tinha civilizações, tinham povos, tinham pessoas, seres humanos, né? Mas no dia 12 de outubro de 1492, isso vai mudar um pouquinho. Eles chamam de índios, né? Porque eles estavam indo para as Índias, por isso que os nativos da América ganham esse nome de índios, né? Mas hoje a gente costuma falar indígenas, ou a gente fala ameríndios, né? Que são os índios da América, povos nativos da América, os povos que são, os indígenas não gostam muito desse nome índio, então a gente tem que tentar dar uma evitada para não ofender as pessoas. 1492. E a ideia, e a outra viagem do Cabral, que o pessoal fala de descobrir o Brasil? Vocês sabem que ano foi? Foi 1500? Foi Não 1500. tenho nem ideia. Então, 1500. Esse aqui é o Américo Vespúcio, o maluquinho que deu a volta lá no continente. A descoberta do Brasil. Pedro Álvares Cabral era um navegador português. Ele veio, né, para cá a mando do rei de Portugal em 1500. Essa história da descoberta do Brasil, além da gente já ter gente aqui, né, você só descobre uma coisa que ninguém sabia e algumas pessoas sabiam. A questão é que quando ele vem para cá em 1500, em Portugal já se sabe que a galera tinha encontrado umas terras diferentes a oeste. E foi a Espanha, né, foi uma navegação espanhola que encontrou. Então o rei de Portugal fala, Cabral, vai lá, toma aqui essa viagem, navega para o oeste, e o que você achar, você põe a bandeirinha e chama de nosso, que a gente não pode ficar para trás. Né? A Espanha encontrou, a Espanha já tem gente lá, a gente não pode ficar sem um pouco dessas terras. Que sorte é nossa.
E aí, dia 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral encosta aqui, onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, mas eles já sabiam que tinham terras aqui. Eles não sabiam o quê, mas sabiam que já tinha. Então, eles vieram para tomar posse de alguma coisa para Portugal. Então, a gente sabe hoje que isso foi proposital, não foi sem querer. Pedro Álvares Cabral estava navegando perdido, olha a terra, isso não. Beleza? Beleza. Então, dá para diferenciar o Colombo do Cabral. Sim, dá. Muito bem. Aí, Portugal e Espanha, muito bem, muito feliz, muito bom, muito bonito, decidiram que eles iam dividir o mundo em 2 para eles. Não é fofo? Eu acho tão Eles Tem que dividiram. rachar, né? Tem que Eu ser acho- amigo, dividir. Eu Ah, acho dividir é isso bom. muito fofo, né, por parte dessas pessoas. Então, você está vendo ali, Portugal está pintadinho de roxo, e a Espanha está pintadinha de laranja, e aí eles vão assinar um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Isso foi em 1494, foi até antes, né, do Cabral chegar aqui. O que foi essa divisão? Eles dividiram o mundo em léguas, de tantas léguas para cá é portuguesa, de tantas léguas para lá é espanhola, para que eles explorassem o mundo ao seu bel prazer, sem ter que brigar um com o outro. Nossa, o Brasil ele tá bem pequenininho, hein? Tá só um pedacinho. Isso, mas, gente, Brasil, a ideia, o território brasileiro completo, com o Acre, é 1904. A gente comprou o Acre. Vocês zoam o Acre? Nós compramos o Acre. Nosso território demora muito, porque começa só no litoral, né? Quando os portugueses chegam aqui, eles ficam explorando o litoral, anos, até começar a ir para frente. E aí eles vão começar a violar esse tratado, né? Porque o Tratado de Tordesilhas foi um tratado que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, teoricamente, tudo que está aqui no meio, que está em roxinho, é de Portugal, e daqui para cá ficaria para a Espanha. E você vê que o nosso país, nosso território é bem maior, né? Então, Nossa, se você... fosse desse jeito, metade, se fosse no nosso estado, ela tá falando tudo espanhol. Se não fosse vai pelos portugueses Sim. meio que conquistando esses Mas territórios espanhóis, né? Mas é só português e espanhol que se fala na América? Não, aparece mais. Na América aqui tem um pouquinho de tudo, rapaz. Mas que outros países falam outras línguas na América? Guiana, não sei se a Guiana Francesa fala francês, Sim. E nos Estados Unidos se fala que língua? Inglês. inglês. O Canadá fala inglês e francês. Né? A Jamaica é um país que fala inglês, lá na América Central. Então, como é que eles falam? Se Portugal e Espanha dividiam o mundo, né, o Tratado de Tordesilhas, perdão. Você acha que os outros países ficaram na Europa sentados, vendo Portugal e Espanha dividir o mundo, e falaram, deixa eles, que eles sejam muito felizes dividindo o mundo entre eles? Claro que não, né? Então, outros países europeus vão começar a invadir a América também. Então, os ingleses vão invadir a parte norte da América, onde hoje a gente tem Estados Unidos e o Canadá. Os franceses também invadem a parte norte. Os franceses chegam a invadir o Brasil, tem treta com português, depois eu conto para vocês. Os holandeses também invadem o Brasil, eles invadem lá onde hoje é o Suriname, invadem aqui o Brasil. Nós vamos ter um período, né, de 24 anos, que lá perto de Recife, onde hoje é Pernambuco, capital Recife, foi área de holandês. Então tem muito da arquitetura de Recife, que é arquitetura holandesa, eles têm nomes lá que são nomes holandeses. Porque essa gente também invadiu, você acha que eles ficaram tudo sentadinho falando, não, deixa Portugal e Espanha ser feliz. Claro que não. Outras potências europeias também vão invadir a América para aproveitar, né, das riquezas. Aí você está vendo hoje um mapa que a gente conhece, né, do mundo atual, né, dos territórios que a gente conhece. Olha o tamanho da Europa. Por que essa gente é a gente mais rica do mundo? Porque eles roubaram todo uma mundo. parte. Tá vendo como vocês são doutrinados? É porque metade do mundo é deles, né, professora? Tá na regra ali. Né? Viu? Aí eu achei essa... Porque eu tive uma discussão com o português no Instagram, né? Eu falei para vocês, eu não achei os malditos print. Mas ele falou para mim, o argumento dele é que a colonização da América... Né? Na verdade, a gente não tá falando de colonização da América, tá falando de Portugal e Brasil. Ele falou que o Brasil é uma bosta. Ele não usou a palavra uma bosta, mas foi o que eu entendi. Que o Brasil é uma bosta porque nossos governos são ruins.
Os nossos governos são ruins. Que nada da colonização, escravidão, nada tem a ver. A gente não tem nenhuma herança desse tipo. E que nada do que eles fizeram no passado tem a ver com os problemas que a gente tem no presente. E que, aliás, a gente precisa parar de falar de escravidão. Ele me mandou parar de falar da escravidão. Eles estão considerando a justiça e não Mas existiu foram eles que escravidão. começaram. Eu sei que, né, quando a gente... Vocês entendem essa charge? Eu sei que aqui Sim. tá mais a África, não tá a América, mas o que vocês entendem dessa charge? Que tiraram tudo da África. Né, que você tira as riquezas de um lugar e põe para o outro. Era isso que eu queria com essa charge. Né, que é muito fácil para um europeu hoje, que vive em países maravilhosos, com ferrovias, metrô, PH maravilhosos também. tudo né? maravilhoso, tudo funciona, né? Sendo que eles construíram o país deles com base na mão de obra escrava e na exploração da riqueza dos outros países. Isso é fato, né? Aquilo que eles construíram 500 anos, 400 anos atrás, foi construído com base na riqueza que eles tiraram da terra dos outros, com base no assassinato da população dessas terras e com base na escravidão da população africana. Aliás, me lembra de eu colocar para vocês uma reportagem, aqui na USP, né? A USP fez um estudo genético do brasileiro. Eles pegaram o nosso DNA. Claro que não foi de todo mundo, né? Quando você faz uma pesquisa científica, você tem uma amostragem, né? Então, eles pegaram o DNA das pessoas, dos brasileiros, para avaliar a nossa ancestralidade. Aí eles separaram o DNA da mãe e do pai. O DNA masculino nosso, quase 80% das vezes é europeu. Já o DNA feminino é o contrário, né? Então, aquilo que vem da mãe geralmente é africano ou indígena e aquilo que vem do pai geralmente é europeu. Explica para mim isso. Porque os europeus estupravam as mulheres e elas engravidavam. E aí eu tive que ler essa reportagem no jornal, além da questão do estupro, que a gente fala, o Brasil é um país miscigenado. Nossa, sim, somos, porque isso nasceu do estupro, né? Mas eles falam que, a reportagem fala que os homens negros e indígenas não tiveram oportunidade de ter filhos. Eu quase morri lendo essa reportagem, porque eles foram assassinados ou escravizados. É essa falta de oportunidade que eles tiveram. E aí eu tenho que discutir com um branquelo de 20 anos português que nada do que eles fizeram no passado tem a ver com os nossos problemas de hoje. Peraí que alguém está falando alguma coisa. E o pior é que como ele é novo, tem tanta informação na internet, ele ainda vem falar um negócio desse, tanta informação. Ele foi na época da tecnologia e fala um negócio desse. Então, Midori, mas é muito conveniente, você não concorda? Porque você é o europeu. Então, para você é conveniente achar isso. O que eu acho bizarro, de verdade, eu acho que para eles é conveniente. Eles se veem como um herói. O europeu, quando ele vai para outro país, quando ele explora outras terras, ele se acha um colonizador, um explorador. A gente tem uma visão de herói. Agora, quando uma pessoa da América do Sul em especial, ou da África, tenta migrar para a Europa para ter melhores oportunidades de vida, nós somos imigrantes, sujos, ladrões, que vamos roubar o emprego deles. É ou não é? Nossa, é verdade. Então, por que quando ele sai... O brasileiro, principalmente, chega com essa impressão deles, né? Então, quando ele sai da Europa para colonizar outros países, eles são heróis. Quando a gente sai do nosso país para buscar chance ali, a gente é um safado. E o mais engraçado é quando todo país que geralmente que vem visitar o Brasil, a gente é tudo hospitaleiro. A gente chega a ser trouxa. É. Não é? Gringo vem, a gente faz de tudo pro gringo, senta o gringo, passa café pro gringo, dá atenção pro gringo, e o gringo tá cagando. Ensina um monte de coisa. Ensina um monte de palavras diferentes, né? Como conversar. Ensina palavrão. Eles estão cagando. É. Tem duas pessoas com a mão levantada. Camila? Oi, Pro. Você falou aí da miscigenação e, nossa, faz muito sentido, porque na minha família é exatamente assim. Minha bisavó, por parte de pai, ela é alemã e minha mãe, ela é todinha indígena. E eu, nossa, sempre fiquei pensando, gente, que mistura louca foi essa? O que aconteceu? Foi a colonização. Eu vou mandar para vocês, eu vou procurar a reportagem. Peraí, reportagem, USP. Só que se vocês não me cobram, eu acabo esquecendo tudo. Tá bom. É fogo. Reportagem USP Genética. Vou ver se eu já acho agora. Reportagem. Tá bom. Eu já ponho no grupo para quem quiser ler, quem se interessar. Genética brasileiro. Vamos ver.
Depois eu procuro aqui direitinho, mas já está aqui aberto na guia, eu lembro. Relaxa. Aí eu mando para vocês. Giovana, você quer falar alguma coisa? Então, professora, sabia que você pode comprar uma caixinha que você coloca seu material genético e você manda, e você descobre, tipo, quais são suas nacionalidades? Por exemplo, sei lá, você tem um primo alemão, por exemplo, daí você descobre indígena, Sim. africano. É bem interessante. É interessante, mas eu acho que ainda é um pouco caro para nós. Mas é possível, tanto que eu já recebi de falar desses assuntos, eu já recebi no meu Instagram propaganda disso. Eles fazem uma... E tem pacotes, você pode ter um pacote mais simples, que é mais barato, que eles vão analisar, assim, porcentagens gerais, assim, se é africano, europeu ou indígena. E aí tem os testes mais caros, que eles vão pegar para tentar achar se é europeu da onde? Né? Onde da Europa? Onde da África? Então, eles tentam fazer... E aí, se você procurar na internet, você acha isso. Tem disponível. Você paga por esse serviço para descobrir a sua ancestralidade. E aí, todo mundo vai... Se todo mundo fizesse, todo mundo vai perceber que a gente é tudo misturado. Principalmente aqui. Mesmo que tenha sido às custas do sofrimento dessas pessoas. E aí, discutindo com aquele europeu, eu não acho que ele hoje tem culpa, né, do que os antepassados dele fizeram, mas eu acho que ele usufrui da herança do que os antepassados dele fizeram, e ele não tem o mínimo de uma capacidade de reconhecer. E aí ele me manda parar de falar da escravidão. Não dá para parar de falar de escravidão nesse país. A polícia entra dentro das casas das pessoas pretas e atiram nas crianças. Não dá para parar de falar de escravidão. Aí vai vir a lição de vocês agora, a sua missão da semana, que o Davi estava muito preocupado, né, que não tinha colocado a lição. Vocês vão fazer para mim a seguinte reflexão: descoberta, encontro ou invasão da América. Então, mais de 500 anos depois da chegada de Colombo nas Bahamas, na América Central, uma pergunta continua no ar. 12 de outubro de 1492, foi a descoberta da América? Foi um encontro entre povos, encontro entre culturas, ou foi uma invasão da América pelos europeus? E aí? Invasão. Olha lá, já começou os doutrinados. Claro. Sou doutrinada, sim. Deixa eu mostrar para vocês como que você vai fazer esse trabalho para mim. Porque assim, se você for fazer um trabalho, óbvio que se você for argumentar que é uma descoberta, você tem que falar por que é uma descoberta, você tem que ter argumentos. Se você falar... Tem que ter motivo, né, na verdade, né, para poder comprovar, né? Isso, tem que ter um argumento ali, nem que eu não concorde, mas tem que ser uma coisa real também, né? Não pode ser o argumento, né, terra plana. Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, coisas que não existem, comprovadas. Algo lógico. Isso, no mínimo, tá? Então, você vai falar, se você for uma descoberta, você vai argumentar o porquê que você acha que foi uma descoberta. Se você acha que foi uma invasão, você vai argumentar o porquê que você acha que foi uma invasão. Se você acha que foi um encontro entre povos, você vai argumentar o porquê que foi um grande encontro entre povos. Só que a questão é como eu quero que você faça isso. Se você quiser fazer um texto, você pode. Eu vou depois pôr lá no Google Classroom direitinho, tá? Se vocês quiserem fazer um texto, vocês podem fazer um texto. Porém, eu prefiro que vocês façam um infográfico. Pode ser? Sim. O que é um infográfico mesmo? Esqueci. Você vai entrar aqui, canva.com. Ai, o Canva é lindo. O Canva é lindo, gente. Você vai colocar aqui templates, né? Aí você pode escolher o que você quiser. Eu cliquei em infográfico. E aí veio esse monte de tipo. Então já vem o modelo pronto. Aí você vai escolher um e você vai editar, né? Colocando, né, o título, você pode colocar imagens e os argumentos. O que é importante? Um infográfico, ele tem que ser tem que ter informações básicas, curtas, diretas. Não dá para ficar filosofando no infográfico, senão vira um livro, né? Se você quiser filosofar, escreve um texto, tá? Se você quiser pontuar, faz um infográfico. Aí eu quero mostrar um que eu fiz, né, para o meu curso de neuro, da pós, eu escolhi esse aqui, que eu tinha que falar de uma parte do cérebro. Aí eu escolhi esse aqui da borboleta e fiz o meu. Ai, que bonitinho! Aí eu coloquei é legal isso, o tema já tá pronto, aí você só vai mudando. Se você quiser criar o seu template, parece que tem como. Eu não criei, eu escolhi um,
botei o título, aí eu criei as informações, digitei as informações, coloquei os desenhinhos, ó, que fofura, para mostrar onde é a amígdala da cabeça, o que elas fazem, coloquei desenhinho, pronto, tirei A ainda. Então, é isso que eu quero que você faça para mim, só que com a descoberta, invasão ou encontro na América. O que foi isso? E aí você vai colocar os seus argumentos. Se você tiver 2 argumentos, você põe 2 argumentos, põe 2 imagenzinhas. Se você tiver 10 argumentos, você pode pôr os 10. Só que tenta resumir, porque senão vira um livro e não vira um infográfico. Pode ser? Sim. Pode. Beleza? Se para você for ruim fazer um infográfico, por qualquer razão, porque no celular, sei lá eu, aí você escreve um textinho e anexa lá no Google Classroom. Davi, fica tranquilo, Davi, eu vou mudar a data lá de entrega, que a gente não teve aula semana passada, Davi. Tem um recado para o Davi. Ele não tá, né? Para variar, deve estar dormindo. Aí ele, 11h30 da noite, quer que eu responda para ele. Bom, é isso, pessoal. Tudo bem? Ô, Pro, Pode falar. Tudo. você já parou pra pensar que o robô que a China enviou pra Marte pode estar sendo Cristóvão Colombo de hoje, dos novos tempos, explorando Marte e depois os caras vão invadir a China? Sabe que eu tenho um... Como é que chama aquele cara, aquele cientista? Deixa eu desligar a gravação, porque agora nós vamos só bater papo. Aquele cientista americano,